Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos tópicos mais complexos e talvez mais mal compreendidos que existem: a dependência. E se eu dissesse que grande parte do que a gente acredita saber sobre isso, talvez não seja bem assim. Vamos olhar para os dados e desafiar algumas das ideias mais estabelecidas. Bom, para a gente começar a entender a dependência, é preciso partir de um conceito central que os pesquisadores chamam de incongruência sequencial. É aqui que todo conflito interno começa. Traduzindo isso de um jeito bem simples, é aquele cabo de guerra intenso que acontece dentro da cabeça. Sabe? Uma parte da pessoa quer com todas as forças parar, mas tem uma outra parte que parece muito mais forte que simplesmente continua ganhando a batalha. É aquela sensação de querer uma coisa, mas acabar fazendo outra, de novo e de novo. E é por causa desse conflito todo que se criou uma narrativa principal sobre a dependência. Uma história que a maioria de nós já ouviu e que mudou completamente a forma como a sociedade inteira enxerga o problema. Essa história que a gente sempre ouve diz o quê? Que a dependência é uma doença para a vida toda, que não dá para controlar e que só pode ser gerenciada com programas formais como os de 12 passos. A ideia que fica é que a pessoa não tem poder nenhum sobre a substância e que um deslize, um único deslize, significa voltar para a estaca zero. Mas olha que interessante, quando a gente deixa essa história um pouco de lado e vai olhar para os números, para os dados crus, a realidade que aparece é bem surpreendente. Os números contam uma história completamente diferente, que meio que vira de cabeça para baixo tudo isso que a gente acabou de falar. E a diferença no sucesso a longo prazo é chocante. Os dados mostram que 81% das pessoas que pararam de beber por conta própria, sozinhas, ainda estavam abstinentes 10 anos depois. Agora, esse número ele despenca para apenas 32% entre aqueles que frequentaram os alcoólicos anônimos. É uma diferença gigantesca, né? E esse padrão não é só com álcool, não. Pega o caso dos fumantes. Incríveis, 95% das pessoas que largaram o cigarro fizeram isso por conta própria, sem programa formal nenhum. A mesma coisa vale para outros hábitos, viu? Mais de 62% das pessoas que conseguiram perder peso fizeram isso sozinhas. A tal da autolibertação parece ser a regra, e não a exceção. Tá bom, mas aí surge a pergunta: e as chamadas drogas pesadas, tipo heroína? Será que essa lógica também funciona? A resposta para isso talvez esteja em um dos estudos de caso mais poderosos e reveladores que já foram feitos sobre dependência. Durante a Guerra do Vietnã, o uso de heroína entre os soldados americanos era uma coisa muito comum. A estimativa é que cerca de 73% dos que experimentaram a droga se tornaram dependentes. Um cenário realmente extremo. As autoridades lá nos Estados Unidos ficaram apavoradas, esperando uma verdadeira crise de saúde pública quando esses soldados voltassem para casa. Só que aconteceu o inesperado. Surpreendentemente, 90% desses soldados que eram dependentes simplesmente pararam quando voltaram. Sem tratamento formal, sem crise, eles só pararam. E tem um dado ainda mais revelador. Dos veteranos que até tentaram usar a heroína de novo depois que voltaram, só 1 em cada 8 voltou a ser dependente. Isso simplesmente despedaça aquele mito de que a dependência é inevitável e permanente depois de um único uso. Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. Se tanta gente consegue parar por conta própria, por que alguns tratamentos mais tradicionais parecem ter tanta dificuldade? As pesquisas apontam para 2 fatores psicológicos que são cruciais para entender isso. Primeiro, o poder da crença. Tem um estudo famoso em que deram para alcoólatras uma bebida que, na verdade, não tinha álcool nenhum, era um placebo, mas disseram a eles que tinha álcool. O resultado? Eles começaram a beber compulsivamente. A crença de que eles não tinham controle se tornou uma profecia que se realizou sozinha. E não para por aí. Um estudo de longo prazo descobriu que as pessoas que mais acreditavam naquele modelo de doença dos alcoólicos anônimos eram justamente as que tinham os piores resultados 4 anos depois. A própria crença na impotência pode, na verdade, se tornar um obstáculo. E o segundo ponto é o estilo da terapia. Abordagens que confrontam, que rotulam a pessoa com frases tipo "você é um alcoólatra", muitas vezes acabam criando a tal da negação que dizem combater. Por outro lado, estilos que usam a empatia, que buscam entender, esses consistentemente geram resultados muito melhores, porque constroem confiança e não resistência. Tudo isso que a gente viu aponta para uma forma radicalmente diferente de enxergar a coisa. E se a dependência não for uma falha de caráter, nem uma doença sem cura, mas sim uma resposta a alguma outra coisa? Vamos lembrar dos veteranos do Vietnã. Eles não foram curados de uma doença. A dependência para eles era um jeito de lidar com a dor de um ambiente de guerra. Quando eles saíram daquele ambiente, a dor diminuiu e a necessidade da substância
para 90% deles, simplesmente desapareceu. O especialista em dependência Stanton Peele resume isso de um jeito perfeito. As pessoas não ficam viciadas na substância em si, mas na sensação que ela traz. Pode ser o alívio da dor, um sentimento de poder, uma sensação de cuidado. A droga é só o meio para chegar lá. E essa ideia muda tudo. Nos deixa com uma última pergunta para refletir. O que se torna possível quando o foco muda de combater a substância para, na verdade, curar a dor que fez a pessoa precisar dela em primeiro lugar?